Opa, e aí, tudo bem com você? Cara, eu já queria te pedir perdão por esse tempo todo que a gente ficou sem devocionais aqui, mas o que aconteceu foi que alguns devocionais que eu tinha gravado e adiantado estavam com áudio corrompido, tava com um chiado bem esquisito, uma interferência estranha, e eu descobri a causa dela, finalmente consertei, só que depois eu gravei uma série de devocionais e todos eles estavam mutados, então por isso a gente ficou um tempo a mais aí do que eu tinha falado que eu iria voltar, só que hoje, finalmente, normalizamos aqui, vamos voltar com os nossos devocionais diários, e eu gostaria de conversar com você sobre frieza espiritual. E o Senhor ministrou isso no meu coração porque aqui onde eu moro tá fazendo um friozinho gostoso, principalmente quando ele começou a falar isso comigo. E eu comecei a pensar, cara, quando a gente tá com frio, a gente percebe disso porque a gente começa a tremer, a gente fica ali mais confortável na cama, fica de preguicinha, né? E aí você percebe que você tá com frio. E na nossa vida espiritual a gente também percebe essas coisas acontecendo quando a gente para de orar, a gente perde o interesse pela palavra do Senhor, se distancia dele. E aí você percebe, cara, eu acho que eu tô esfriando espiritualmente. Na palavra de Deus fala que no fim dos tempos, né, o pecado aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Pecado, as distrações estão cada vez maiores na nossa vida e a gente acaba se distanciando do Senhor. Para pensar em quanto tempo a gente passa hoje se debruçando ali na palavra, dedicando um tempo de oração. Parece que a gente não consegue nem mesmo se concentrar, né? Você já teve essa dificuldade de começar a orar e aí você percebe que as palavras meio que embolam na sua cabeça e aí você começa falando num assunto, aí você lembra de outro e não consegue pensar que realmente você está ali diante de um ser todo-poderoso que está oferecendo ali uma oração e às vezes essa oração tá tão desconexa que você acaba se distraindo, vai lá, pega o celular, justamente pelas mil e uma coisas que estão passando na sua mente e tem sido um desafio, né, ser cristão. Mas quando a gente tá com frio, o que a gente faz? A gente chega lá pro frio e fala assim, eu não tô com frio não, o frio é psicológico. Na minha escola, quando eu estudava depois da educação física, tinha um professor que não deixava ligar o ventilador e, gente, pensa num cheiro de caatinga, de todo mundo ali suado de educação física, ele falava que o calor era psicológico. Só que a gente sente sim calor, a gente sente frio. E não basta você falar que o calor e o frio não existem, porque os efeitos vão continuar acontecendo no seu corpo. Vai lá pra Groenlândia, lá no meio do gelo, sem estar com um agasalho bom, falando assim, frio não vai me atingir não. Você vai ficar congelado lá simplesmente. Na nossa vida espiritual, a mesma coisa. Entrar em negação e falar, eu não tô frio espiritualmente, não vai adiantar, não vai te fazer melhorar. Então, voltando pra nossa vida, a gente faz o quê? A gente busca um agasalho, fica quentinho ali debaixo da coberta. E na nossa vida cristã, a gente precisa buscar aquilo que vai nos aquecer. Separei aqui 3 versículos pra gente ler hoje. O primeiro tá em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, e diz o seguinte: acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? E isso é impressionante, né? O próprio Deus fala que a palavra dele é como um fogo. E a gente pode trazer essa analogia direta. Se quando a gente tá com frio, a gente busca ali uma fogueirinha pra estar mais próximo, pra nos aquecermos, quando a gente tá frio espiritualmente, a gente precisa buscar a palavra de Deus constantemente pra nos aquecermos também. O segundo versículo que eu queria ler com você tá lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. O que está falando aqui é que a palavra nos envolve, né, nos preenche. Assim como a gente está falando sobre ser preenchido, ser envolvido, assim como a gente busca ali ser envolvido por um cobertor, o nosso cobertor para a alma é a palavra de Deus. Então o cerne desse devocional de hoje é justamente algo que a gente evita, mas é o que realmente vai nos salvar. Não adianta você querer passar por essa situação de frieza espiritual sozinho, achar que vai conseguir lidar com essas situações sem a ajuda do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, é o último versículo que nós vamos ler hoje, tem uma mensagem muito importante. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, para hoje, traga essa reflexão para dentro do seu coração, faça uma análise de como tem sido a sua vida. Sei que você já viveu momentos muito impressionantes ao lado do Senhor, de muita intensidade, de muito amor, de muito fogo mesmo, de você sentir ali a presença de Deus, as suas orações tinham aquela ousadia, né? Você orava e sentia o Espírito Santo através de você, agindo através de você, e hoje talvez você não tenha sentido mais essas coisas, só que ao invés de se afastar a cada vez mais, o que a gente precisa? Se aproximar mais. Assim como a gente coloca cobertor, coloca uma blusa de frio, uma calça, uma meia, você também precisa estar se cobrindo com a presença do Senhor, através da oração, da leitura da palavra, dos louvores ao Senhor. Não fuja daquilo que vai te salvar. Ore comigo hoje. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa mensagem que vem de encontro ao nosso coração. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de frieza espiritual e a gente não consegue se abrir, a gente tem vergonha e se sente culpado por estar passando por isso. Pensa muitas vezes que não vai nunca conseguir voltar àquela intensidade do primeiro amor, mas o Senhor sempre está de braços abertos a nos alcançar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Esteja
fazendo uma análise profunda do nosso coração. Somente o Senhor conhece as nossas intenções mais íntimas, aquelas coisas que a gente nem ainda soube decifrar, mas o Senhor já sabe, Pai, o que está passando na nossa mente, quais são as nossas ansiedades. Nos ajuda, Pai, a tratar cada área, cada lacuna da nossa vida, para que nós possamos abrir essas coisas para Ti e para que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar trabalhando em cada um de nós. Que a gente possa se aproximar a cada dia mais de Ti, Pai. Que nós possamos ser alcançados pela Tua palavra, que nosso coração possa estar entregue a cada dia ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã, finalmente, para orarmos juntos. Que Deus te abençoe.